Mas a gente faz também, gente. Bastidores. Ah, já tá. Não, gente, bastidores são maravilhosos, né? A gente tem várias conversas aqui antes, né? Vocês não sabem de nada. Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Vocês estão acompanhando a gente nas nossas páginas, na nossa página do Facebook. A gente pede para que vocês que estiverem agora acessando online, compartilhem, porque a nossa conversa vai estar sendo transmitida ao vivo, mas também vai ficar depois disponibilizada na página do Facebook. E a gente também está agora com outras redes sociais. Lembrando sempre, página do Facebook, Laboratório de Comunicação Dialógica. A gente está também com um canal no YouTube, mesmo nome, e a nossa página do Instagram, tá? Também Laboratório de Comunicação Dialógica. Vocês, por favor, quem estiver acompanhando, dá uma força, bem aquela coisa blogueirinha, né? Curte aqui, compartilha. Não estamos ganhando nada com isso, tá, gente? A gente conta apenas com a participação de vocês, tá bom? Enfim, hoje, nosso dia 12 de julho de 2019, a gente vai fazer o último programa do semestre e volta agora em agosto, tá? Não é agosto de Deus, não, tá? Em agosto mesmo. E voltaremos, em breve dou mais informes, mas para o programa de hoje, eu já começo agradecendo a presença das nossas integrantes aqui. E é um tema que, obviamente, como a gente tem tentado tratar de temas que estão circulando, e esse tema está aí sendo falado muito ultimamente. Então, nosso tema de hoje é a participação feminina no esporte, tá? Então, a gente conta aí com a participação para discutir esse tema. E antes de fazer um pouco as apresentações, vale lembrar para vocês que estão assistindo quantas pessoas que já fizeram parte desse processo histórico de pensar mulheres no esporte. Por exemplo, Maria Esther Bueno no tênis, Hortência no basquete, Maria Lenk na natação, Maureen Maggi no salto à distância, Fabiana Murri no salto com vara, Jaqueline Silva e Sandra Pires no vôlei, Aida dos Santos no atletismo, Rafaela Silva no judô e Marta no futebol. Então, a gente já tem tantos nomes, né? Só que agora parece que a gente está falando sobre isso só, que coisa estranha. Não. Nomes que alguns de vocês podem ter ouvido, outros não. Mas a ideia é a gente falar um pouco sobre esse tema e as implicações que ele está trazendo para a gente até repensar as nossas práticas sociais e como que a gente lida com o esporte. Para tratar desse tema, estou contando aqui hoje com a presença, com a participação da Leda Maria Costa. A Leda é professora visitante do FCS e pesquisadora do LEME, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, nossa professora aqui da universidade. Ela possui doutorado em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defendendo a tese A Trajetória da Queda, narrativas da derrota e os principais vilões da seleção em Copas do Mundo. Também é pesquisadora integrante do NEPES, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Esporte, da Universidade Federal Fluminense, e editora-chefe da revista Esporte e Sociedade. Tá? Outras coisinhas também a Leda vai falar. Tá? Eu vou fazer... A gente faz as apresentações iniciais, depois vocês falam por vocês mesmas, tá? Por favor. Tá? Obrigada, Leda, novamente aqui pela sua participação. Estou aqui também com a Ana Cláudia. Ana Cláudia é estudante de Educação Física, treinadora da UERJ Rugby. Eu estou pronunciando certo? Tá, rugby. Gente, isso é complicado, né? Eu e as minhas pronúncias. Jogadora da UERJ, além de já ter jogado vários clubes, jogou na Seleção Brasileira de Rugby League. Isso, Rugby League. Ainda bem que ela está aqui para falar por mim, né, gente? Porque nessas horas tem que contar com a pessoa que vai falar. E também com a presença da Raquel Correia Máximo. A Raquel é estudante de Educação Física daqui da UERJ. Atualmente ela está no centro acadêmico, voltada para a coordenação de handebol, onde também é atleta da modalidade. Então, também agradeço a Raquel, agradecendo aí a Ana. E a gente vai começar um pouco a nossa conversa, tá? Vou passar para vocês o microfone e agora vocês falam um pouco mais sobre vocês mesmas, tá? E... aproveitando, já chegou já para sentar na mesa, tá, por favor. A gente conta também com a presença da Mari. A Mari é pesquisadora, Mari, desculpa, respira, tá? Você vai ser a última a falar. É pesquisadora independente de políticas econômicas e futebol, é economista e escreve para o site Ludopédio.
membro do Futebol Collective, Coletivo Internacional de Estudos sobre Futebol. Então, com isso, a gente tem aqui o nosso time maravilhoso para falar hoje sobre o nosso tema, participação feminina no esporte. Passo direto o microfone para a Leda. Leda, você pode falar um pouquinho sobre você, o seu trabalho, o que você vem desenvolvendo, e a gente começa a nossa conversa. Bom, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Um time muito bom, conhecendo mais e mais sobre esporte, a participação das mulheres no esporte. Bom, o meu trabalho, eu sou pesquisadora do LEME, que é o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte aqui da UERJ. Então, eu pesquiso basicamente o discurso da imprensa, o discurso da mídia sobre os esportes. Mais especificamente, tenho trabalhado muito com a questão da história das mulheres no futebol, e uma história um pouco contada a partir dos registros midiáticos, né? Então, eu tenho trabalhado no momento com a década proibida, as décadas proibidas de 70 e 80, para ver como é que aparece, mesmo que proibido, as práticas do futebol por mulheres nessa época. Sou vascaína, isso eu falo sempre. Sempre. Isso, a minha apresentação para os alunos sempre... Olha, vocês podem... Quem não já perde ponto. Sim. Nossa, eu já perdi o ponto. Já. Porque isso significa que o futebol faz parte da minha vida, né? E eu tenho a sorte de pesquisar futebol e de viver futebol diariamente. Claro que a minha paixão é o Vasco, mas eu acompanho o futebol de modo geral, tanto dos homens quanto das mulheres também. Super feliz com esse momento do futebol das mulheres, de uma visibilidade histórica, nunca antes obtida. E eu espero que outros esportes também tenham essa mesma visibilidade que o futebol das mulheres começando a ter. Aí a gente pode passar aqui no microfone. Passo direto para a Ana. Oi, bom, já teve a apresentação. Hoje eu sou treinadora da UERJ Rugby, um time que eu me inseri no projeto logo no início. O clube tinha 1 ano de vida, um time feminino que ainda não era expressivo. Hoje a gente é o maior clube universitário, é o único que disputa competições pela federação. A gente disputou agora todo o campeonato estadual, federado mesmo, sem ser universitário. Terminamos em 5º lugar, o que é um feito histórico para equipes universitárias, e a gente continua o trabalho, continua captando mulheres para participar, para jogar, para conhecer o esporte, porque o rugby ainda não é um esporte tão conhecido no Brasil, e esse trabalho, que na verdade a minha intenção quando eu cheguei aqui era apenas passar o conhecimento que eu tinha como jogadora vindo de um outro clube. E quando eu cheguei aqui, eu vi poucas meninas, mas elas treinando junto com um time masculino, interessadas em jogar, em participar. Eu falei assim, não, cara, eu preciso levar essas meninas para verem o que eu já vi desse esporte. Porque é um esporte que tem valores sensacionais, ideias muito boas. E aqui na UERJ a gente joga o Rugby Union, né? Ele tem 2 modalidades, que é o Sevens, que é o rugby olímpico, e o Rugby 15. E assim, eles são muito diferentes entre si, e a gente tem uma coisa na federação, na Confederação Brasileira, que mulheres apenas jogam Sevens, que é a modalidade olímpica, que é uma modalidade mais rápida, que não requer tanta força, e os homens jogam apenas o 15, que é uma modalidade que requer mais força. São 2 tempos de 40 minutos, enquanto os Sevens são 2 tempos de 7 minutos. Assim, são modalidades bem diferentes e eles requerem habilidades físicas bem diferentes. Nesse último ano, eu tentei meio que uma briga com a federação para ser aceita para jogar o campeonato estadual masculino de 15, porque já que não existe um campeonato feminino e é a modalidade que eu, como atleta, quero praticar, eu fiz uma solicitação formal à federação para que me aceitassem no masculino. Não fui aceita, mas a discussão gerou muito burburinho, muita gente falou sobre o assunto, e eu achei isso muito, muito interessante para as mulheres no geral. E aí a partir desse momento começaram a ter mais
mais motivações, mais mulheres querendo participar, mais movimento mesmo das federações de terem mulheres praticando essa outra modalidade. Porque, na minha visão, não tem sentido você separar. Tipo, um homem joga uma coisa, a mulher joga outra, enfim. Não tem esse sentido. Até porque é questão de aptidão física. Se você tem as características físicas para aquele esporte, você não pode ser jogado para o outro, sabe? Então, exatamente essa discussão. Eu discuto isso o tempo todo com as pessoas, porque é muito importante as pessoas verem que as mulheres são fisiologicamente diferentes dos homens, é normal, mas isso não quer dizer que o esporte não pode ser praticado por mulheres. A gente pode ter jogadas diferentes, porque as mulheres são diferentes, elas podem fazer coisas até melhores do que os homens, dependendo do ponto de vista. E dependendo do esporte, dependendo de como as coisas são direcionadas. Então, bom, voltando à federação, a gente conseguiu já que seja feita uma seleção fluminense. Descobri que ontem uma amiga me falou que realmente essa minha solicitação para a confederação gerou discussão lá. Ela estava numa reunião da confederação e disse que as pessoas estão falando no meu nome, estão falando em aumentar mesmo a quantidade de ações relacionadas a isso por conta de ter essa solicitação para participar do masculino. E eu acho que, por enquanto, é isso. Que bom, boa tarde, galera. Queria agradecer o convite aqui da LCD. Meu nome é Raquel, sou atualmente coordenadora de handebol da Educação Física daqui da UERJ. Eu jogo handebol desde os 10 anos. E desde lá dos 10 anos foi uma batalha, aquela coisa da mulher para jogar, né? Não tive batalha em casa. Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. E, inclusive, foi ela que foi lá bater o pé para eu poder entrar. Porque na escolinha só podia entrar com 10 anos de idade. E aí tinha um menino da minha sala que ele fazia aniversário próximo a mim. E ele entrou na escolinha, mas ele era neto da diretora do colégio. E aí eu falei, poxa mãe, o meu amigo entrou, mas não deixaram eu entrar. Ela falou, como assim não deixaram você entrar? Eu falei, eu não sei, falaram que eu não tenho 10 anos, eu não posso ainda. Mas como é que ele entrou? Eu falei, não sei também, mãe. E aí a gente foi, já começou daí o problema, os estresses. E aí foi lá minha mãe, resolveu, bateu o pé, falou, não, se ele entrou, ela vai entrar sim, vai entrar. Então, esse discurso de mulher, isso vem desde nova para mim. Sempre foi uma batalha, sempre vai ser. Mas a gente vai correndo atrás. Esse negócio que você falou do rugby, no handebol a gente não tem diferenciação de 15, de 7, enfim. Mas a gente tem diferenciação de tempo de jogo. Antigamente era assim, o masculino jogava 5, 10 minutos a mais que o feminino. E por quê? Eu nunca entendi por quê. Eu também quero jogar 30 minutos, sabe? Por que ele pode jogar 30 minutos, eu tenho que jogar 20 minutos? Também posso jogar. Então, isso foi... A gente veio batendo pau com as empresas universitárias para botar, assim, ao mesmo tempo. Não, se é 25 masculino, a gente também quer 25. E aí, depois de tanto bater pé, a gente conseguiu. E isso aí, eu acho uma conquista ótima. É um primeiro passo? É um primeiro passo. Mas já é uma conquista. Então, a gente já conseguiu isso, pelo menos, né? De ter o mesmo tempo que o masculino, a mesma quadra que o masculino. Às vezes era muito diferenciado. O masculino jogava numa quadra maior, o feminino jogava numa quadra menor. Por quê? Agora a gente está começando a dar uma igualada nisso. E em relação às mulheres, aqui, vou falar agora de UERJ, especificamente do handebol da UERJ, a gente ainda falta muito para a gente, ainda falta muito elas virem para treinarem. Vem assim, às vezes, vem uma leva, aí vai embora. Aí vem outra leva de outro curso, às vezes é muito por curso, né? Vem um curso X, fica um tempo e vai embora. Vem outro curso X, vem um tempo e vai embora. Então, eu ainda estou nessa batalha de conseguir juntar um bom quantitativo de meninas, de mulheres, para estarem treinando no handebol da UERJ. Tem um convite também para quem quiser procurar a gente está no Facebook, está no Instagram, está em todos os lugares. Então, todo mundo é bem-vindo, não precisa, eu não jogo handebol, não tem problema. Eu não sei correr, não tem problema, vai ensinar desde o começo, do básico, do tudo, mas vem fazer parte, para conhecer, para estar integrado, para ter um tempo de relaxamento também da faculdade, porque é consumidor. A faculdade é consumidora da gente, a gente fica muito estressado aqui dentro. Eu falo isso porque eu sou da comissão técnica da medicina também, faço parte da comissão,
E eu vejo com elas que elas estudam muito, o dia inteiro, todo dia, e não param, e todo dia é medicina, e isso, é prova disso, prova daquilo, é internato, é residência, é muita coisa. E elas falam, nossa, o momento do treino pra gente é muito bom, porque é o único momento que a gente relaxa. O único. E sabe? Então, é bom ter um ambiente também que seja tranquilo, que seja sem estresse, pra gente poder ir de pouquinho em pouquinho. Então, eu tô nessa luta ainda. E essa conversa vai ser muito boa, pelo que eu já vi. Eu vou passar a palavra aqui para... Tá aqui embaixo, tá aqui do lado. É por aqui mesmo. Aqui não pode girar. Boa tarde, gente. É um prazer muito grande estar aqui na UERJ, já que o tema é esporte e mulheres. Eu não poderia deixar de dizer que eu fui federada em ginástica olímpica e eu comecei a treinar aqui na UERJ, né? Então, para mim, é um lugar muito especial. Também academicamente, porque, mal ou bem, foi meu primeiro contato acadêmico com futebol, que minha mãe estudava aqui na UERJ. E ela me levava para as aulas quando era criança, do Maurício Murad, de Sociologia no Futebol. Então, mesmo que eu não lembre de muita coisa, eu gosto de falar que foi meu primeiro contato com futebol na academia. Eu sou a Mariana, eu estudo Políticas Econômicas e Futebol. Sou formada em Economia pelo FRJ e... No último mês, eu participei da cobertura do Mídia Ninja para a Copa do Mundo Feminina. E eu acompanhei em 3 lugares diferentes. A primeira parte na França. Eu fui no jogo da Escócia e da Inglaterra. E lá eu entrevistei meninas, eu conversei com franceses, ingleses e escoceses para entender um pouco da realidade de cada país. E depois eu passei um tempo na Inglaterra. Alguns dias na Inglaterra também, enquanto estava rolando a Copa do Mundo. Pude sentir um pouco a atmosfera lá. Estava bem animado. Me surpreendi, assim. Tenho que falar que estava clima de Copa do Mundo masculina mesmo, assim. Os pubs todos passando os jogos, as pessoas uniformizadas nas ruas, as vitrines das lojas esportivas. Apesar de terem 2 times ingleses na final da Champions League, todos estavam dando destaque aos uniformes femininos, todos com as atletas mulheres nos pôsteres e tal. Então estava um clima assim, bem de festa na Inglaterra também. E aqui no Brasil também, a gente viu o povo abraçou muito, né? Eu senti isso, abraçou muito a seleção feminina, senti uma identificação. Eu vi, sobretudo, as mulheres, né? Muito animadas com a Copa. Muito porque também... historicamente, no futebol, as mulheres são reprimidas, né? Porque a mulher não pode entender, a mulher não pode jogar, e é sempre esse discurso, né? Que a mulher está só lá para ver um homem bonito, sarado, que está jogando futebol. E eu acho que também por ser televisionada pela Globo, né? Que é pela grande mídia, isso ajudou, porque mais pessoas puderam ver, tiveram acesso. E, assim, acho que eu vou falar durante o papo. Mas é isso, assim, acho que hoje eu vou falar mais sobre a minha experiência na Copa do Mundo e como eu vi a diferença entre cada país, como cada país abraçou a Copa do Mundo do seu jeito. Gente, quanta inveja. E um detalhe importante que eu não mencionei, que eu sou botafoguense. Tudo bem. A gente trabalha com as diferenças e tal. O programa preconiza muito as diferenças. Tudo bem, né? Fazer o quê? Também estão contempladas nesse programa. Estão contempladas, exatamente. Então, gente, obrigada pela sua apresentação. Já vou começar fazendo uma pergunta que é um pouco o que vocês já comentaram. É questão que acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida. A ideia de que mulher não entende esporte e de que esporte não é feito para mulher, né? Então, essa questão do preconceito em si, como é que isso pegou para vocês? E até fazendo um link com o começo de vocês nessa trajetória que vocês têm hoje, porque, assim, um pouco já foi comentado, se fala um pouco do apoio da família, mas a gente sabe que nem toda família apoia, fala, não, vai fazer outra coisa, isso não é uma coisa que mulher tem que fazer. Então, pensar um pouco nessa questão do preconceito e como que vocês tiveram esses apoios para seguir na caminhada de vocês. Se foi alguma pessoa específica, se foi um grupo. Pensando, por exemplo, nas meninas que estão tentando também fazer parte, mas que às vezes se sentem muito mal porque passam por situações muito complicadas de preconceito, que a gente sabe que ainda existe muito no nosso país e nos
países em geral, né? Então, essa seria uma primeira pergunta. Aí eu passo aí para quem quiser começar a conversa. Tá? Eu aprendi a ser uma pessoa bem incisiva com o meu pai, né? Porque ele sempre gostou muito de esporte, ele praticou esportes a vida inteira e sempre me incentivou a praticar qualquer esporte que eu gostasse, que eu me identificasse. E, geralmente, quando eu escuto qualquer gracinha, ou escutava, hoje eu escuto menos, porque hoje as pessoas já me conhecem mais e já sabem mais do meu trabalho, então, principalmente no mundo do rugby, eu escuto menos. Mas o que eu costumo fazer, eu falei assim, bom, já que você acha que você é tão superior, vamos fazer alguma disputa, 1 contra 1. Simples. Simples. E vamos mostrar que nem tudo se resolve na força, nem tudo se resolve na grosseria, porque às vezes o esporte ele é muito do talento, da inteligência, de saber se posicionar, até mesmo no meu esporte, que é um esporte que requer muita força. Você taclear uma pessoa, que é levar uma pessoa ao chão, ele é muita técnica, você precisa saber como fazer, como posicionar o seu corpo, às vezes como usar a velocidade do adversário e a força do adversário contra ele. E quando você domina essas técnicas, mesmo que a pessoa tenha mais força que você, ela não tem o que fazer, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa mostrar que com técnica e com inteligência a gente consegue se impor, entendeu? Então, geralmente é esse tipo de atitude que eu tenho. Amei. Acho que se assemelha um pouco com o handball, essa questão de técnica e pensar também. Eu fui muito apoiada por minha família, principalmente minha mãe. Ela praticou todos os esportes aqui na UERJ, ela estudou aqui na UERJ, fez enfermagem aqui na UERJ, fazia vôlei, fazia tudo. E aí a primeira oportunidade que eu tive foi o handball. Por incrível que pareça, estou até hoje nele. Aprendi até outros esportes, mas o que eu fiquei foi o handball. E eu também quis entrar porque o meu irmão era do handball, meu irmão é do meio, né? Ele tem 2 anos a mais que eu. Jogava muito, eu ficava, mãe, eu também quero jogar. Ela, então vai, então vamos jogar também. E a gente cresceu junto, praticamente, no handball. E eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que isso falta, às vezes, a família, né? O apoio da família, o apoio dos amigos. Porque muitas vezes as meninas iam treinar, iam uma vez e não voltavam. A gente perguntava o que tinha acontecido, né? Criança, vai entender? Não vai. E aí elas falavam, não, minha mãe não quis mais, ou não me sentia à vontade, porque muitas vezes o treino era junto com o masculino. E eu falava, ué, mas tenta mais uma vez, a gente... Tudo bem que a gente está treinando com o masculino, mas eu achava até bom pra gente, porque eles eram mais fortes, mas a gente às vezes era mais rápida, a gente às vezes era mais inteligente. Então a gente conseguia muitas vezes ganhar. Por que não? Vamos lá, vamos tentar. Mas aí muitas vezes não conseguia, mas até que a gente conseguia um time. Tinha um time bem bom no colégio, bem bom mesmo. E a gente treinava sempre masculino, jogava contra, tinha vezes que a gente perdia, tinha vezes que a gente ganhava. Então, assim, minha base mesmo foi minha família. Infelizmente, está faltando muito hoje em dia, muito mesmo. Além da sociedade, que já quer te massacrar, já quer falar que você não pode, que não consegue, ainda tem a sua família, que fica muito pesado para algumas pessoas. Então, se elas tivessem pelo menos essa base em casa, seria ok. Porque a gente já ouve muita coisa na rua, a gente tem que passar por muita coisa. Então, acho que é isso. Acho que foi isso. Eu também me considero sortuda, assim, porque eu tive muito apoio da família. Foi minha mãe que me ensinou a paixão pelo futebol, então eu sempre fui no Maracanã, nos estádios com ela. Então, para mim, isso me ajudou muito. Meu avô também, que é uma pessoa que adora esportes em geral, sempre foi muito ok, sempre adorou o fato de eu e minha mãe amarmos futebol e esportes. Agora, em geral, eu acho que é isso, a mulher ocupar mais os espaços. Por exemplo, agora eu até estou mais tranquila, mas normalmente nos espaços de debate sobre futebol acadêmico que eu sou convidada para participar, no começo eu me sentia muito nervosa assim, por estar numa mesa normalmente só com homem. Então, tipo, isso é uma coisa que afasta as mulheres, sabe? Você não se identificar, você se acha uma pessoa estranha no meio daquilo. Você acha que você não pertence àquele lugar. Uma coisa que eu percebo muito, as minhas mídias sociais, desde que eu comecei a pesquisar futebol, eu meio que posto muito sobre isso nas mídias e direcionei elas para isso, né? E aí eu percebo que, nossa,
muita mulher vem falar comigo sobre, nossa, que legal, eu não acompanhava o futebol, mas agora, pô, eu vejo você postando isso, achei legal e maneiro. Então, cara, eu vejo pela minha própria experiência de divulgar futebol nas mídias sociais que falta identificação, sabe? É muito ruim você abrir e querer ver um debate sobre futebol e você vê um monte de homem na mesa redonda falando, muitas vezes, muita porcaria, né? Que a gente vê, tipo, querendo inventar assunto para ter o que falar na televisão. E aí, cara, isso desmotiva muito, né? A mulher acompanhar alguma coisa. Enfim, acho que o principal é a gente conseguir essa igualdade nos espaços, assim, para que haja identificação dos grupos e para que eles possam se inserir. O que eu vou falar é interessantíssimo. Assim, eu detesto praticar esporte. E nunca tive atletas na minha família. Se dependesse da minha família também, eu não estudaria futebol, nada disso. Então, é quase que um milagre, assim, eu estar aqui estudando e pesquisando esporte, né? O que eu acho interessante é que, embora eu não goste de praticar, eu entendo perfeitamente, na verdade, a função da gente como pesquisador é entender e meio que se deslocar para tentar entender o fenômeno do esporte em sua relação com a sociedade. E no caso da participação das mulheres, tem muita coisa para se falar, né? Uma delas é como a sociedade brasileira, no caso, a gente tem que pensar como ela é machista. Porque se você pensar, eu jogava numa quadra menor, né? Por quê? Existe o pressuposto aí, que não é um pressuposto científico, é o pressuposto de que as mulheres são mais frágeis que os homens, né? De que as mulheres não têm a mesma habilidade e, por isso, precisam praticar esportes diferentes ou modalidades que se diferenciem de alguma forma, como acontece no vôlei. No futebol já houve algumas ideias, né, de diminuir o campo, diminuir. Eu acho muito problemático, né? Porque, na verdade, o que está em jogo é a aptidão física. Então, observar a participação das mulheres no esporte é observar de um dos últimos avatares que ainda mantém a diferenciação de gênero de uma maneira quase que radical. Então, diversas outras instâncias da sociedade, a gente tem quebrado um pouco isso, né? É impressionante como o esporte ainda é dividido pelo gênero feminino, masculino. Eu não sei se essa é a forma ideal de se dividir. Sei que não é a forma ideal de se dividir o mundo, se dividir nada. Na verdade, por mim, o gênero é uma categoria que, assim, pouco importaria para a nossa... Politicamente é importante, mas enfim. Mas o esporte, o que mais me espanta, que mais me faz fasciná-lo e odiá-lo, é como ele é um espaço, ao mesmo tempo, da surpresa, da emoção, daquilo que é inevitável, da estética, mas também que espaço pouquíssimo democrático. E as pessoas não percebem isso. Não pratique esporte porque você vai aprender a ser uma boa pessoa. Não necessariamente. Porque eu entendo, eu falo sempre para os meus alunos e alunas, eu entendo perfeitamente quem aqui chegar e disser que odeia esporte. Porque se existe um lugar onde você pode se sentir excluído, é esporte. E no caso das mulheres, imagina você passa a infância inteira, a vida inteira, vendo só homem, debatendo o futebol ou qualquer outro esporte, jogando os esportes. Poucas mulheres nos representando. Você pensa, aquilo não é para mim. Tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que, embora eu não pratique esporte, pensar o esporte, para mim, é uma coisa que me deixa feliz por, em algum modo, ser representativa para muitas mulheres que querem pesquisar o esporte também, e também por oferecer modos de se problematizar isso. Espera aí, não pode por quê? Né? Porque a gente naturaliza demais as coisas. Então, enfim, é isso. Talvez o problema seja justamente esse, né? A gente naturalizar coisas que não devem ser naturais. E aí eu vou voltar aqui num ponto que também foi um pouco comentado rapidamente, mas que é isso que permeia o imaginário do senso comum.
a ideia de achar que biologicamente as mulheres não têm capacidade para fazer coisas que os homens fazem. E aí, por exemplo, a questão do tempo de jogo, que foi mencionado, e outras tantas coisas, né? Enfim, com a questão do jogo que você trouxe, né? Enfim, para a gente pensar sobre essa questão biológica e um pouco, vocês discutirem um pouco os mitos que circulam. Eu sei que já foi um pouco falado, os mitos que circulam em torno dessa discussão e um pouco para a gente desmistificar isso, tá? E aí, aproveitando para fazer o gancho com uma pergunta que, se vocês identificam que existe algum grupo ou movimento social que defende as mulheres ou que luta pelos direitos das mulheres de estarem inseridas nos esportes e que já tenha feito algum tipo de atuação mais incisiva quando foi o momento, né? Quando vocês precisaram, ou alguém que vocês conhecem precisou, tá? Então, é essa questão, desmistificando a biologia, né? Quase uma coisa meio aula, né? Mas a gente tem que fazer isso, por quê? Porque aí continua se insistindo nessa coisa de que não, a mulher não vai conseguir correr tanto quanto o homem, não, ela não vai conseguir levantar tanto peso quanto o homem, ela nasceu mais frágil. Então, é um pouco para a gente discutir essa questão, tá? Não sei, você quer começar a falar? Posso. Porque foi bem bacana o seu depoimento. Depois você passa para mim. Tá. Passar para cá, filho. Não, porque eu não gosto de segundo. A gente não pode É melhor ficar em terceiro. É pra cá que ele tá preso nesse lado ali. Já era. Então, existem sim muitas diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, só que isso é natural. E a gente lida com isso desde sempre. E isso não é para ser um problema, não é para ser uma questão. Entendeu? Existem alguns artigos já publicados pelo COI em que eles estudam essa diferenciação de gênero, porque não é uma coisa tão preto no branco assim. Porque se você analisar todas as mulheres, elas não têm o mesmo nível de testosterona uma das outras. Se a gente analisar nessa mesa, o nível de testosterona vai ser diferente de cada uma de nós. Nem se analisar todos os homens, eles são biologicamente iguais. Exatamente, nem todos os homens são exatamente iguais. Então, e não é só o nível de testosterona que seria um fator a ser analisado, existem vários outros fatores. Sim. Existem mulheres que foram proibidas de competir por ter um nível de testosterona acima do padrão para mulheres. Isso é um absurdo. Assim, se ela teve a vida inteira aquele padrão, ela não pode ser proibida por ser superior fisicamente em algum aspecto. Assim. Testes de feminilidade. Exatamente. Isso. E isso aconteceu há pouco tempo atrás. E constrangedor, porque você bota em xeque a questão da mulher ser uma mulher. Dizer, olha, desculpa, mas você não é uma mulher. Cara, como é que uma pessoa pode chegar para outra e dizer isso? É completamente fora da realidade. Então, existem estudos meio que para definir o sexo ou o gênero da pessoa com outras formas, além do teste de testosterona, e como se dividir o esporte, se não dessa forma. Já existem estudos para esse caminho, que eu acho que são estudos muito interessantes, porque a gente precisa chegar num formato melhor do que o atual. Até mesmo porque se a gente pegar o caso Tiffany, se a gente pegar o caso Tiffany, né, que é a inserção do transexual ou da transexual no meio esportivo, a questão é que coloca em xeque a divisão binária de gênero, né? O caso da Tiffany é interessantíssimo, porque a gente tem, de um lado, a ex-jogadora Ana Paula, né, que é quem levanta mais a bandeira contra a Tiffany, dizendo que é uma desvantagem para as outras mulheres que ela jogue, porque, afinal de contas, ela teria um melhor desempenho por ser um homem biológico. Mas os dados mostram que ela não é uma das 5 melhores pontuadoras da liga, né, que ela tem uma série de deficiências técnicas, inclusive a de recepção. Aí a questão da habilidade técnica é que me parece mais preponderante. Mas essa questão de divisão de gênero tem que ser problematizado, porque se a gente pegar a medicina ou a biologia, esses argumentos que se consideram irrefutáveis, não, a ciência diz, calma, a ciência nunca foi na história da humanidade imparcial, né? Então a gente pega. Quem escreveu essa história? Exatamente. Quem está investindo nesta pesquisa? Isso. Importante. Se você pegar, por exemplo, o futebol, ele foi proibido em 1941 com várias justificativas médicas de que o esporte era muito violento e que poderia atingir
ou machucar o físico da mulher. Em que sentido? Poderia torná-la inapta para ter filhos, poderia masculinizar ela, né? E era um esporte que era muito contrário à natureza feminina. Isso está no decreto. Não é uma invenção. Qual o princípio desse decreto? Seria um princípio biológico. Mas, claramente, as categorias não são biológicas. A categoria é beleza, maternidade e feminilidade. Isso não é biológico. Então, vamos jogar limpo. Vamos falar, olha, não é biológico. Não é essa questão. Então, essas determinações do masculino e feminino, você, por exemplo, não poder jogar, isso para mim é muito arbitrário. Pode continuar a falar. Eu não pude jogar campeonatos federados, né? Mas eu já joguei um amistoso no início do ano. Esse sábado eu vou jogar um outro jogo amistoso com equipes masculinas. E eu continuo jogando e eu continuo mostrando que mulheres podem fazer isso. Entendeu? A gente não tem nada de inferior. Eu posso ter menos força do que um homem que tem mais ou menos o meu peso. Sim, mas isso não me impede de ser mais técnica que ele. Entendeu? Isso não me impede de entrar em campo com segurança e não me lesionar e não botar em risco a minha integridade física. O rugby é um esporte bruto? É um esporte em que a gente tem risco de lesão? Sim, nós temos risco de lesão, mas eu não tenho risco de lesão maior do que outros homens apenas por ser mulher. Até porque eu considero que eu tenho um risco de lesão menor do que um juvenil que é autorizado a jogar. A gente tem no rugby uma posição de especialista, que é justamente a posição que eu jogo, que são os 3 jogadores que jogam na frente do scrum, que é uma formação fixa. E é uma posição que você bota em risco a sua cervical, a sua coluna, então você precisa ter uma postura muito correta para fazer isso. Com os jogadores do masculino, 1 mês de treino, se o cara tem o peso e o físico para aquilo, ele já coloca como especialista e bota para jogar. Se é uma mulher... A gente jogou um campeonato paulista, que eu fui para São Paulo para jogar uma vez, em que as mulheres foram proibidas de fazer um scrum com disputa porque as mulheres não tiveram treinos para isso. Gente, essas mulheres praticam que estão tentando jogar 15, elas praticam rugby. Se você perguntar a média de anos de rugby, 5 anos, 6 anos, elas têm muito mais em técnica e postura do que todos os homens que entram assim... de 1 mês de treino, e eles são colocados para jogar. Eu vivo isso. Eu treino com times masculinos, eu estou nos campeonatos, eu vejo isso acontecer. E esse tipo de coisa precisa acabar, sabe? A gente tem mulher, por exemplo, imaginou eu jogando com você? Com você, com qualquer atleta. Tipo assim, 1 mês de internação. Primeiro, assim, tá. Então, o que eu acho a gente precisa estudar o que é biológico e o que é social. O que diferencia mesmo biologicamente? Nível de testosterona é um fator? Beleza. Nível de fibra, sei lá, densidade óssea, todas essas questões podem ser estudadas e devem ser estudadas nos atletas. Mas, além disso, a gente precisa separar e começar a estudar, bem, o que é social disso? Até que ponto esse nível de testosterona a mais ou a menos vai diferenciar dentro de campo? Se pensar um atleta de ponta, ele é um ser diferenciado. Você pega o Bolt. Fisiologicamente, ele é uma exceção. Aí você vai dizer, não, você é uma exceção, você não vai poder estar entre os humanos que fazem atletismo, tá? Porque você tem a perna perfeita, vai te dar vantagem, vai te aumentar a passada. A mesma coisa o Phelps. Não, você é quase um peixe, Phelps. Então, assim, você também não vai poder praticar esporte entre os humanos. Então, não faz sentido essas divisões, entende? É o caso contrário, que é o do Garrincha, né? Que sim. Tinha perna torta. A perna torta, jogou e durante um tempo deu certo. Então, me parece mais uma questão que você falou que eu fiquei fascinada, de verificar a aptidão física para determinadas funções. Aí talvez ainda dependa do gênero. Não, acho que essa questão vai depender do gênero. Aí vem em questão de treinamento, de o que ela falou de questão de fibra, densidade óssea. E isso muda de homem para mulher, mas muda também de raça para raça. Então não faz sentido, não tem nenhuma explicação biológica, nenhuma, eu nunca vi.
Explicação biológica é só social. Porque a mulher é mais frágil. Mas por quê? Porque, como você explicou, porque desde muito tempo a mulher é mais frágil. Mas tem uma coisa fascinante. Aí, é fascinante. Eu tenho que falar antes que eu esqueça. Quando a gente fala que a mulher é frágil, geralmente essa mulher é branca. As mulheres negras sempre se diz que elas são fortes e feitas para o trabalho. Então, ainda tem o que a gente chama de interseccionalidade, né? Essa intersecção, né, entre preconceitos. Ser mulher, negra, e se for pobre, aí acabou. Então, esses preconceitos juntos também, e ainda exatamente. Sim, também tem isso. Então, são muitas variantes. O Megrade pegou tudo isso que você falou, preto, sapatão, pobre, tudo isso, vocês falaram? Sou eu todinha, então eu já passei por algumas coisas bem pesadas, e é exatamente isso. No esporte, muito mais, assim, até que no handball nem tanto, mas em outros a gente vê, não sei como é que é no rugby. A mulher que joga rugby, ela já é sapatão. Jogar rugby. Se você gosta de rugby, você obrigatoriamente tem que ser sapatão. Handball é coisa assim, porque Olha assim para essa cara. sapatão. Porque a handball é muito bruto, é um esporte muito bruto. Os esportes brutos, elas consideram que se você já é sapatão, tem que ser sapatão. Pô, só porque é bruto o esporte. O vôlei só pode jogar as menininhas. Esporte tem contato, é sapatão. O esporte que não tem tanto contato é das meninas e menininhas. Não faz nenhum sentido. Falar, Maria. Acho que já... Acho que já falaram quase tudo aqui. Você aproveita e faz um link também com o trabalho que tem. Deixa eu... Tá. Porque esse gancho eu fico pensando, você trabalha também na área da economia. Então, assim, eu não sei como é que isso soa lá. Como é que essas discussões estão chegando e como é que você está fazendo essa ponte dessa discussão com o campo onde você está atuando agora. Então, essa sua inserção, futebol e economia. Assim, na economia, sempre tem a questão... A economia já é um campo que também é bem masculino, né? Eu, durante a minha formação toda, tive que conviver com a maioria masculina. Então, e quando você passa essa discussão de gênero, homem e mulher, o que pega muito é eles falando, não, mas é porque o homem dá mais lucro, né? Tipo, o homem, ele produz muito mais dinheiro pro clube, pra TV. Então, é óbvio que o homem tem que ganhar mais, né? Porque... O que já foi provado, inclusive, com dados que não é verdade, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a final das mulheres teve mais audiência que a final da NBA, que é a liga mais popular do país. E nem por isso eles aumentaram o salário das meninas. Enfim, nem por isso a mídia também deu prioridade para o futebol feminino. Então, isso é puramente sexista, né? Esse argumento que, porque homem dá muito mais lucro. Não. E aí, eu acho que, visto isso, fica claro que a gente precisa dar visibilidade. Eu estou falando mais de futebol porque é a minha área, mas isso se aplica a maioria dos esportes, né? Mais visibilidade ao futebol feminino, que é óbvio que se você não passar, se o clube não divulgar as partidas do time de futebol feminino, ninguém vai lá ver, ninguém vai se interessar. Tipo, então, óbvio que não vai dar dinheiro pro clube, não vai dar dinheiro para... Enfim, não vai interessar, né? Mas, enfim, é isso, assim, mas é muito mal visto. Durante essa Copa do Mundo, enquanto eu divulgava as entrevistas e a cobertura da Copa do Mundo, vinha muito menino me questionar, tipo, mas... Que normalmente não me questiona, né? Quando eu posto futebol em geral. Aí na Copa do Mundo vem, não, mas eu não acho justo a Marta ganhar o mesmo que o Neymar, não, porque o que o Neymar dá de lucro de publicidade é uma coisa fantástica, que você não tem como comparar o futebol feminino com o masculino. Primeiro que tem, como eu já falei, tem um erro aí de dados, né? Que não é bem assim que funciona. E outra coisa é que, realmente, né, a mulher não vai tirar do nada que, não, porque... Ela não é inferior porque não tem tanta visibilidade, né? Justamente esse é o problema. Por ela não ter visibilidade, é que muita gente não conhece. Não é por ela ser inferior, por ela jogar menos futebol,
por ela poder menos. É questão de visibilidade e preconceito, né? Que a gente esbarra muito nisso. Eu tive uma discussão exatamente sobre esse assunto, que a questão financeira do esporte feminino não está dentro da quadra, não está dentro do campo, está na venda. A gente tem muita... teve agora na Copa do Mundo de Futebol Feminino o questionamento: cadê os clubes investindo nos times femininos? Aí veio... aí o cara do clube empurrou para a televisão: cadê as mídias divulgando para a gente poder ter retorno com patrocinador? Cadê os patrocinadores? Cadê? Enfim, foi um jogo de empurra. A Adidas lançou uma nota dizendo que ela não separa por gênero, que ela investe mais nas atletas femininas de atletismo do que nos masculinos, mas investe mais no masculino do futebol do que no feminino, porque é onde tem um retorno. Só que por que no atletismo tem um retorno? Porque eles postam aquelas mulheres correndo de top e usam o corpo delas para divulgar, entendeu? E assim, mas uma mulher não compra uma camisa de time de futebol porque a mulher não gosta de usar a camisa de time de futebol. Mas a camisa do feminino é diferente do masculino e um homem não pode comprar aquela camisa? Por quê? O que tem de diferente? A gente pode usar... a camisa da seleção brasileira masculina é uma, da feminina é outra, e homens e mulheres podem usar aquele modelo de camisa. Por que tem que ser diferente, sabe? É aí que entra a questão econômica. O que a gente faz para trazer os patrocínios? Como a gente vai se vender? Então, os atletas precisam se vender melhor, os clubes precisam se vender melhor. O futebol feminino ele está atrás do masculino, no sentido do masculino já tem mais tempo de estrada, além de todo o preconceito de tudo isso. Então, o que custa a gente fazer, sei lá, rodadas duplas, trazer coisas que tragam o olhar das pessoas para o futebol feminino? Então, precisa trabalhar a questão de trazer o olhar para poder trazer o patrocinador, para poder trazer o dinheiro. Porque sem o dinheiro, as mulheres não têm como se desenvolver. Então, elas vão sempre ser julgadas como inferiores aos homens, mas aí você olha, tudo bem, mas o salário dela é muito inferior ao do homem. Como ela pode ser uma atleta melhor se ela tem condição pior de trabalho, de musculação? Muitas mulheres no futebol elas têm que ter um emprego além de ser jogadora de futebol. Como é que ela pode ser comparada com um cara que é profissional? Ele acorda, vai para academia, ele tem um nutricionista, ele tem o treino diário. É completamente diferente. A gente não tem como comparar esses dois atletas, porque eles vivem realidades diferentes. Então, a questão econômica é muita coisa para ser discutida, muito de como a gente vai trabalhar isso para trazer os olhares. Fazendo um paralelo com a Inglaterra, que eu conversei com muitas torcedoras lá, que elas me contaram que a Inglaterra vem tendo um investimento de 3 anos para cá, um investimento mais sério em futebol feminino, e que de lá para cá elas perceberam que, por exemplo, a mídia vem dando mais espaço, e isso fez com que a modalidade tenha crescido no país. Então elas vêm acompanhando um crescimento muito grande por causa desse investimento que foi feito na liga do país, e consequentemente a mídia foi dando mais espaço também. Então essa atenção da federação realmente tem feito a diferença lá. E aí agora vai voltar ao campeonato nacional e vai ter Manchester City e Manchester United no Etihad Stadium, que é o estádio do City. E vai ser de graça, entrada franca, e vai ser no estádio principal, né? Que normalmente está começando a acontecer agora, na verdade, do time feminino jogar no estádio principal do time. Que normalmente elas jogavam no segundo estádio do time, assim, não no principal. Porque eles achavam que não ia ter público suficiente, enfim, né? Uma maneira de inferiorizar mal ou bem o time feminino. E também vai ter o Chelsea e Tottenham, que vai ser no Wembley, que é um estádio enorme, em Londres. E vai ser de graça também, então eles tá tendo essa preocupação assim de estimular tanto acompanhar quanto praticar o futebol feminino. E também durante a Copa eu percebi que tanto da França mesmo, tanto as meninas francesas quanto que vieram da Inglaterra e da Escócia, tinha muita equipe da base, muitas meninas pequenas e adolescentes indo com as suas treinadoras e treinadores ver o jogo. E isso foi muito legal, assim, porque você vê que realmente
pode ser que não agora tenha tanta mulher assim praticando, mas no futuro, assim, dá uma esperança, sabe? E é isso, assim, eu acho que é muito espelho, né? Ela vê as meninas praticando e quer praticar também. E eu acho que o Brasil ainda evoluiu, assim, foi muito gratificante ver o Brasil abraçando, de certa forma, a seleção feminina, mas eu acho que a gente está ainda um passo atrás. Que a gente tá começando agora a pensar mais de investir nas bases das meninas, incentivar as meninas, as crianças a praticar o futebol. Acho que ele está caminhando, assim, mas eu acho que a gente ainda está um passo atrás. A gente tem que expandir mais esse... Acho que sim. Tem outra coisa também que tem que ser considerado, assim, especificamente em relação ao Brasil, a gente tem um país que só dá atenção para o futebol masculino espetacularizado. Então, todo o esporte que está fora desse ciclo mainstream não recebe atenção. Rugby, handball, basquete, o vôlei é o único que ainda consegue chegar perto. Então, quando quando a imprensa, de modo geral, a mídia, de modo geral, ultimamente tem tentado amplificar um pouco esse horizonte, até mesmo porque os Jogos Olímpicos e principalmente os Paralímpicos mostraram que existe público para diversos esportes. Eu fiquei apaixonada por levantamento de peso. Acho fascinante aquilo. Assim, é incrível. Mas imagina um atleta de levantamento de peso no Brasil. É fácil? Não é fácil. O que vai acontecer? A narrativa que a mídia vai criar é, quando esse atleta vencer, então, como foi conseguir a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? Eu passei muita fome, tive que andar a pé para treinar, não tinha com quem falar, não tinha patrocinador, a mídia. Tá vendo? Se você quiser, você consegue. Por favor. É a narrativa, exatamente. Por favor, a gente tem que se perguntar por que um atleta ou qualquer pessoa tem que sofrer para conseguir o que ela quer, né? E então essa questão do futebol das mulheres no Brasil está dentro desse bojo dos esportes que não são os espetacularizados. Eu incluo o futebol dos homens das séries B, C e D. Quem é que vê? Eu vejo. E sempre me perguntam, por que você vê esse jogo? Gente, porque eu adoro futebol. Então, quem gosta do esporte vai observar o esporte. Mas o problema é que a gente tem uma hiperconcentração midiática e também em termos econômicos em um esporte só. Ou então naquele que está ganhando. O microfone está certo? Vamos virar aqui. Não, é só porque eu estava discutindo até esse assunto outro dia de o brasileiro ser apaixonado por futebol ou pelo espetáculo do futebol, né? Que é uma questão, porque ele gosta muito, na verdade, do espetáculo mesmo, essa coisa que a mídia propaga, que é os mega times Barcelona, Real Madrid, a Série A, nesse processo que a gente está vivendo, né, de elitização, e acaba esquecendo. Claro que a gente tem as nossas resistências, né? Tipo, tem times da Série B, C, você vê, tipo, torcidas grandes, enchendo estádio. Mas é uma questão, assim. Eu vejo um pouco de diferença, que, como eu faço parte desse coletivo internacional, eu estou em contato com gente de outros países também. E, cara, eu sinto um pouco de diferença, na verdade, do gosto brasileiro pelo futebol. Alguns outros países, assim, deles gostarem mais de... Pô, sei lá, eu conheço italiano que conhece tudo sobre o futebol brasileiro, assim. Aqui eu acho que é muito pelo espetáculo também. E é muito isso que você falou, assim. O futebol feminino tá incluído naquele bolo fora do espetáculo. E o espetáculo é futebol espetacularizado. E também o esporte que tá ganhando ali, que tá na... Até o surf, né? Uma época que tá em alta e é isso que a mídia propaga. E acaba envolvendo uma questão de patrocínios e tem muito dinheiro em torno disso, né? Desses esportes que estão aí, como, por exemplo, o futebol masculino, enfim. Mas aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da representatividade. E aí,
falando um pouco também sobre a pressão, que talvez, eu acho que a meu ver é maior, em relação ao corpo feminino. E aí, por exemplo, as meninas que estão assistindo e muito novas começam a ter que passar por vários processos de regimes e dietas e cobrança, não pode comer isso, enfim. Eu acho que para a mulher, talvez isso pegue muito mais do que para os homens. Também tem, óbvio, mas eu acho que para a mulher isso complica um pouco, né? Talvez a pressão corporal, para você ter um padrão, e como que é importante também você se ver representado. Vocês falaram aqui, o caso agora que está mais em evidência, que é o da Marta, mas, por exemplo, eu lembro bem que no meu tempo, estou aqui revelando minha idade, por exemplo, eu gosto muito, meu esporte favorito é basquete, apesar da minha altura, né? E eu me lembro que a referência na época para mim era Hortência. E aí eu ficava pensando, poxa, que bacana, tem uma pessoa que joga basquete, é Hortência, então como é importante você ter uma referência, uma pessoa que você olha e fala, poxa, é possível, né? No meu caso não, por conta de outras coisas, mas enfim, tamanho faz falta, mas a importância da representatividade. E aí se vocês encontram isso na trajetória de vocês. E então a gente fala um pouco sobre essa questão da pressão e da representatividade. E aí, Ana, se você quiser começar falando. Quer não? Posso começar então. A questão da pressão, né, que você falou do corpo feminino, acho que a gente tem muita pressão fora do esporte, né, para você ter o corpo perfeito, que é o corpo da mulher, exato, começa fora do esporte, independente do esporte. Então você tem que ter um corpo que é magrinho, que tem aquela cinturinha perfeita, um peito bonito, uma bunda bonita, tudo bonito, um cabelo liso, enfim, né? Antigamente era assim, agora a gente está mudando um pouquinho, graças a Deus, amém? E aí a gente começa antes do esporte com essa questão do corpo feminino ser perfeito, ser esse padrão. E aí quando você entra no esporte, vem uma cobrança maior, porque dependendo do esporte que você faça, algumas musculaturas se desenvolvem muito. No rugby, eu acho que desenvolve bastante o braço, perna, e você vai ficar maior, você não vai ficar com um aspecto tão feminino, como a sociedade gosta de falar, nesse padrãozinho feminino. O handball é a mesma coisa. Você fica bruto, você fica com um jeito mais bruto. Faz parte do esporte. Mas nem por isso você vai deixar de ser feminina, você vai deixar de se cuidar, enfim, de estar ali como você quer ser, que se cuidar, o seu corpinho bonitinho. E existe muito essa pressão, muito, até hoje. Aquela questão do rugby, do handball, é porque entrou sapatão. Por quê? Só porque ela tem um ombro aqui um pouco maior, ela é um pouco mais forte, ela tem uma perna mais forte. E a pressão fica nesse lado. Em relação à representatividade, eu, por exemplo, quando era nova, minha representatividade não era nem no handball, era no vôlei. Eu via muito Fabi. Ela me inspirava muito pela raça dela, que ela estava sempre ali, pegando bola em todos os lugares possíveis da quadra. Muito raçuda, muito tudo. E aí eu ficava inspirada. Então, eu sou nova. Eu sou nova. Não conheço. Eu sou muito nova, muito novinha. Fabi é nova, sou 95. Sou muito nova. Eu vim em outra época, mas peguei muito essa história de pressão. Até hoje, né? Existe pressão para você ter o corpo perfeito. E já estamos desmistificando muito isso, de que não é necessário, o corpo que eu tenho é esse, e eu amo meu corpo assim. Muitas mulheres já estão com esse pensamento, graças a Deus, estão passando de um em um, né? Se eu falar para você, talvez você mude seu pensamento, e eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir tirar um pouco essa pressão que você falou, de não temos que ter esse corpo padrão. Você tem o corpo que você tem, você nasceu com esse corpo, não tem necessidade de botar um silicone para ficar com o peito perfeito. Se você quiser botar silicone, porque você quer botar um silicone? Porque você quis. Às vezes eu quero, estou com dinheiro, eu quero botar um silicone, sempre de vontade vou botar. Mas não porque a sociedade te cobrou que você tem esse padrão de peito bonito. Enfim, então acho que era isso, né? Representatividade e pressão. Foi. Eu acho que se eu parar para pensar, minhas representatividades no esporte, elas são muito masculinas, assim. Eu gostava de ver o Michael Jordan jogar basquete, eu gostava muito de ver o Romário jogar futebol, de ver o Ronaldo jogar futebol. E eu tenho poucas representatividades no feminino. As representatividades que eu tenho pro feminino são mais das pessoas que jogaram comigo. Tem a Baby, que jogou no Niterói, que joga ainda, né, no Niterói, aqui do Rio de Janeiro, um clube de rugby. Ela joga e jogou muito tempo na seleção brasileira.
E a maneira como ela trata o esporte é um exemplo para muita gente. Ela entra em campo, às vezes, mais preocupada em auxiliar as companheiras a entender o que elas estão fazendo do que em fazer o próprio jogo dela. Assim, isso em jogos mais tranquilos, por exemplo, o jogo do estadual, que para ela é mais fácil. Enfim, isso é uma coisa que eu acho muito bonito de ver, sabe? Uma pessoa que está preocupada mais em auxiliar o outro do que em fazer o seu. Mas se eu parar para pensar em coisa anterior, são sempre homens. Mas na minha cabeça não tinha tanta diferença. Eu pensava que eu poderia estar no esporte tanto quanto eles, talvez quando criança. A relação com o corpo é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito no rugby. Às vezes chega uma menina, poxa, mas eu sou tão magrinha, será que eu consigo? Não, você consegue, vamos trabalhar. Poxa, eu vou malhar braço assim mesmo? Eu vou ficar naquela parte da academia que só tem os homens? Você vai ficar naquela parte da academia que só tem os homens. Você vai pegar os halteres e isso não vai te deixar menos feminina por isso. E isso acontece o tempo todo. Sabe? Na academia, eu trabalho numa academia também. Às vezes chego na academia, poxa, mas eu vou ficar muito musculosa se eu fizer isso? Porque as mulheres têm medo do corpo mais masculinizado. E o músculo se tornou uma coisa masculinizada. Porque, assim, o atleta ele tem que ser musculoso. Obviamente, ele vai ter músculos, porque ele precisa suportar aquela carga de exercício que ela é acima do que para uma pessoa normal. Então, obviamente, ele vai ter que treinar mais e ter mais músculos. Então, você não vai ter o corpo que segue o padrão que te foi imposto. Porque isso não é um padrão que a gente acha bonito. Às vezes, tipo, ela deu o exemplo do silicone, porque você quer. Mas por que eu quero? Eu quero porque, em algum momento, eu achei aquilo bonito. E eu achei bonito, vou me submeter a um procedimento cirúrgico por uma coisa que eu achei bonito, porque, na verdade, me disseram em algum momento que é bonito, sabe? Por mais que eu esteja fazendo por mim e tudo, em algum momento isso foi me colocado na cabeça que é bonito e que a gente tem necessidade de passar por um procedimento cirúrgico para se tornar mais bonita. O que eu, sei lá, eu acho que pode ser válido, enfim, não critico quem faz, mas eu acho que a gente precisa saber, tipo, de onde vem isso? Qual é a raiz dessa questão? Por que a gente se coloca nesse lugar de passar por procedimento cirúrgico, por deixar de fazer uma musculação com medo do corpo ficar assim? Por que a gente tem tanto medo de como o nosso corpo pode se tornar, sabe? E a gente tem que pensar que a gente é mais do que o nosso corpo. O que a gente faz importa, o que a gente diz importa, não é apenas o estético. Bom, essa questão do corpo da mulher, primeiro o que a gente tem que pensar é que essa relação beleza e fragilidade ela foi historicamente construída no século XII pelas novelas de cavalaria. Tá? Antes disso não se falava que mulher tem que ser bela e frágil. Não. Na Grécia, por exemplo, a cultura grega pouco se importava com o corpo feminino. O corpo ideal para a cultura grega é o corpo masculino e acabou. Né? Então, assim, historicamente se constrói esse excesso de vigilância sobre o corpo feminino a partir dessa categoria beleza e feminilidade. No caso dos esportes, ele, ao mesmo tempo, representou para as mulheres um movimento de poder ocupar o espaço público. O esporte foi muito libertador na história das mulheres, muito. Porém, uma ocupação no espaço público que se dá a partir do corpo, mas um corpo vigiado. Porque, assim, enquanto os homens vão poder praticar qualquer esporte não, porque também os homens vão ter aqueles esportes que são vetados, né? Não pode praticar balé. As mulheres vão ser vigiadas porque o esporte vai colocar em questão o corpo dela. Vai colocá-lo em evidência, o que é problemático, vai expô-lo e também vai colocar em risco os padrões de feminilidade e de corporalidade socialmente aceitos e concebidos como femininos, né? Então, o esporte ela tem essa dupla face. Eu queria lançar para vocês uma grande preocupação minha. Ou pode ser que seja uma cisma, pode ser tipo teoria da conspiração, tá? Mas eu tenho pensado muito sobre isso. Você que esteve lá, né, no Mundial Feminino, eu tenho a impressão que as jogadoras de futebol, elas são levadas a não deixar o cabelo crescer,
Porque todas as jogadoras têm cabelo grande e jogam com cabelo amarrado. Todas. Todas não. A gente tem algumas exceções. A Rapinoe. Na Holanda tiveram algumas. É a Rapinoe, né? Aquele cabelo coloridinho. Eu fico pensando, isso não é coincidência, não é possível que todas as jogadoras achem que o cabelo tem que ser grande e você prende. Porque eu estou pensando, como atleta deve dificultar até o movimento. E outra coisa, eu fico pensando se não existe algum tipo de influência, porque já houve, de fato, né? A Cici foi muito criticada porque era careca. Né? Se não existe algum movimento, de algum modo, já nas categorias de formação, para que haja uma estética aceitável da mulher jogando futebol. Ou da mulher praticando qualquer esporte. Mas tem alguns esportes que me parece que fica muito evidente. Eu estou muito feliz com a visibilidade do futebol, mas tem me surgido dúvida. Está muito branco no Brasil. Está muito embranquecido. Muito. E está muito igual, não tem ninguém... Se os homens raspam cabelo, faz moicano, por que as mulheres não fazem? Meus alunos... Na minha sala de aula, eu sou a pessoa mais normal, em cabelo, assim. Meus alunos, maravilhosos. Um é azul, outro é vermelho, outro põe para cá, outro põe para lá. De onde vêm essas jogadoras? Não vêm da realidade, porque a realidade que eu vejo é outra coisa. Então, 2 pontos. O fato do cabelo estar preso, eu acho que é uma funcionalidade para jogar. Não, quem tem um cabelo assim, o cabelo entra no rosto, não dá, a gente vai ter que prender. E assim, eu vejo no rugby, às vezes, uma modinha, ai, fulana tá usando trança, que maneiro, deixa eu fazer trança também, a gente fica todas juntas, uma fazendo trança na outra antes do jogo. E aí é super divertido, e aí você vê, tá todo mundo de trança. Ou todo mundo com coque, acaba sendo uma moda, e a gente acaba seguindo por esse padrão. Respondendo a sua dúvida, o que eu vejo no esporte em geral, não apenas no futebol, e não sei se acontece no futebol, mas é o seguinte, olha, vamos contratar uma mulher do time de futebol para fazer propaganda de cerveja. Vamos usar o corpo da mulher para vender e para atrair o patrocínio. Se você vai usar aquele corpo atlético, forte, bonito, para vender, ela tem que trazer elementos femininos. Logo, um cabelo... Faz parte da estratégia de venda. Então, faz parte da estratégia de venda do esporte. Usar o corpo da mulher como chamariz. A gente tem, nos Estados Unidos, a Liga de Lingerie, que as mulheres jogam futebol americano de lingerie. Enfim, elas usam o corpo. Não, é basicamente um suquini que você usa no handball de areia ou no vôlei de praia, assim. Só que, primeiro, eles transformaram essa liga, que era uma liga profissional, em uma liga amadora, porque quando você transforma em liga amadora pela lei, você não é obrigado a pagar salário para essas mulheres. Logo, elas não vivem mais de salário, elas vivem de patrocínios e publicidade. Logo, elas fazem propaganda de cerveja, elas fazem propaganda de tudo que passa entre os esportes, porque elas são conhecidas. Então, as que fazem essas propagandas são as bonitas, as loiras, as que têm um corpo melhor, né, dentro do padrão, e a gente usa o corpo da mulher justamente para vender e para atrair patrocínio. Então, eu vejo que elas usam esses elementos até mesmo como uma maneira de conseguir um patrocínio pessoal. Às vezes... Qual é o limite para isso? Você acha assim? Porque fica num tensionamento, né? Porque é a liberdade do corpo e o corpo para ser vendido. Eu acho que a mulher... eu acho que ela não pensa isso dessa forma. Eu acho que ela não pensa assim, bom, será... Eu estou perdendo a minha liberdade porque eu não estou fazendo... Eu acho que ela não chegou a esse momento de questionamento. Eu acho que está num ponto do seguinte... bom, tá todo mundo com cabelo comprido, eu acabei deixando meu cabelo comprido mesmo, assim eu estou me vendendo, o patrocinador gostou, vou deixar, e a coisa vai fluindo de uma forma um pouco subconsciente. E eu acho que ainda tem que chegar num patamar onde a gente possa discutir por que ela está sendo vendida dessa forma. Assim, eu confesso que eu não... Claro que dá pra ver que tem um padrão, né? Tirando uma ou outra ou algumas seleções, eu
Lembrei agora da seleção da Nigéria, que não tinha esse padrão, e da Jamaica também. Até onde eu me lembro também não tinha esse padrão de cabelo comprido preso. Mas, no geral, realmente, acho que é uma questão de aceitar, tipo, você já vem num lugar reprimido, né? Que você precisa ser aceita, né? Então, acho que é meio que um medo, né? Elas têm também a questão do patrocínio, mas, tirando isso, acho que tem um medo, né? De expor sua identidade, porque você, sendo padronizada, tem a ideia de que tem mais oportunidades, né? Agora, na Copa do Mundo... por exemplo, observando as meninas que estavam da base, que estavam assistindo, eu realmente, assim, não... Pra mim, eram crianças normais, assim, cada um com o seu estilo, mas realmente não me atentei muito ao fato de elas estarem padronizadas ou não. Pra mim, elas estavam... Sei lá, eu vi como crianças normais. Eram todas europeias, né? Então, a maioria era branca. É difícil essa pergunta. Confesso que não dei... É uma teoria que a gente joga... Não dei tanta atenção. Não, mas é real, mas faz sentido. Faz total. Mas faz total sentido isso. Aquela coisa de ter para depois do patrocínio, ter aquele cabelo solto, Existe essa pressão, né? Você vê a Marta quando vai receber o prêmio quando vai na cerimônia da entrega do prêmio de melhor do mundo, você vê ela claramente desconfortável naquela roupa. É patrocínio, era da Avon. E aí... É verdade. Agora, uma coisa que agora a gente... Tá, mas só para pensar, ela precisa chegar num patamar desse para conseguir algum tipo de patrocínio, e um patrocínio que muitas vezes vai até contra o que ela acredita, porque a gente fica até estranhando, né? Marta usando batom, né? Tudo bem que ela pode usar no dia a dia, mas assim, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver. E aí, só para colocar um dado, pensar o caso histórico que a gente tem, que a Marta, ela superou o Pelé, ela é a maior artilheira da seleção brasileira. Aí a gente fica pensando, né, em termos de incentivos, já que a gente está em um mundo em que o esporte ele é comercializado, ele virou também um produto. Se fosse, por exemplo, o Neymar, no caso, e não a Marta, ele já teria muito mais patrocínios do que ela e mais reconhecimento, e a coisa não precisaria ser tão sofrida, e ela ter que fazer aquele discurso de apelo para chamar as pessoas, para perceberem o quanto que é importante valorizar, né, o esporte desde cedo, desde que as meninas estão começando, né? Enfim, coisa aí para a gente pensar em relação à trajetória dela. E as outras tantas mulheres que vocês colocaram. Mas um pouco pensando no caso da questão dos incentivos e do mercado, estou pensando aqui, será que é preciso que o mercado tenha que entrar para que os esportes femininos eles consigam ganhar visibilidade? Será que é preciso que tenha essa relação? A gente vai ficar dependente deles? Enfim, estou pensando um pouco dessa relação entre o esporte feminino e o mercado. Ou eles vêm, ou é o contrário. Quando elas começam a ganhar visibilidade, aí o mercado entra. Ou será que isso é uma via oposta? Então, um pouco essa relação entre a mulher e o esporte feminino e o mercado. Aí um pouco, se vocês quiserem comentar. Eu acho que hoje em dia é muito difícil um esporte sobreviver sem estar incorporado a uma dinâmica de mercado e mídia. Muito difícil. Tem que saber lidar com isso, para o bem e para o mal. O futebol das mulheres não é diferente, os outros esportes também não é diferente. Tem que entrar nessa dinâmica. Agora, é claro que é uma dinâmica perigosíssima, né? E no caso das mulheres no futebol. Não, então você não vai cortar seu cabelo, você vai ficar assim. E isso, impressionante que você falou, isso é incorporado na dinâmica de pensamento das atletas. Não, eu vou porque isso aqui, vou ficar parecendo mais uma mulher, não vão questionar muito, vai ficar vendável.
sabe? Essa dinâmica também está incorporada no próprio pensamento do atleta. Então, acho muito difícil, mas acho que uma das missões é como conciliar, pelo menos eu como pesquisadora penso, como conciliar isso, até que ponto não estamos cedendo demais, até que ponto, não, está ok, tem que fazer, porque a FGV fez um evento em abril e eles trouxeram vários especialistas sobre participação da mulher no esporte, e a Aline Peregrino esteve lá. A Aline Peregrino é quem comanda o futebol em São Paulo. A fala dela é muito nítido o quanto ela tem que ceder para poder fazer com que uma menina possa um dia pensar em jogar futebol. Então, a gente não pode ser radical e dizer, não, aí é uma vendida. Calma, também não é assim. Mas também tem um limite. Agora, qual é esse limite? Eu não sei, porque a Marta, por exemplo, a gente tem uma tradição atlética no Brasil. Vocês têm poucos representantes, assim, sindicatos, movimentos que vêm, não, vamos fazer uma greve, acabou. Né? As jogadoras americanas, a gente vai parar de jogar. Né? Os jogadores argentinos vão fazer greve. Isso é histórico, tem vários momentos. No Brasil, a gente não conseguiu ter ainda certos movimentos que deem voz e resguardo aos atletas de um modo geral. Talvez isso faça, em algumas modalidades, esses atletas ficarem muito assim, o que vier tá bom. Tá bom. Pelo menos é melhor que nada. Né? Isso é uma coisa perigosa. Eu acho que no atual momento do esporte no Brasil a gente não tem essa força, a não ser falando do futebol masculino, do vôlei. Além desses, eu acho que talvez o basquete, a gente não tem a força. Eu acho que se o rugby chegasse, se unisse e falasse assim, hoje os times femininos vão parar, porque a gente não tem a mesma visibilidade que o masculino. Eles vão dizer, tudo bem, se vocês não querem mais, tudo bem, problema de vocês. Eu acho que seria mais ou menos nesse nível. E vejo isso para o handball e para vários outros esportes que não são tão vendáveis assim. Agora, se a gente tem um evento, não, vai passar o jogo, eu não sei qual jogo que vai passar na Globo no final de semana, mas enfim. Cruzeiro e Botafogo. Se os jogadores de Cruzeiro... Se Cruzeiro e Botafogo não... Então, tudo bem, a gente não vai entrar em campo. Aí gera um problema. Por que não acontece isso? Eu acho que falta um pouco a noção do poder que essas pessoas têm. Falta consciência desse poder. Olha, enquanto não tiver uma divisão mais justa, a gente não entra em campo. Mas até que ponto também interessa para o jogador que está no nível em que ele recebe o que ele quer, ele tem tudo de bom, de desenvolvido, entrar em greve. Porque ele entraria em greve por outras modalidades, outras categorias, entendeu? Isso é bem complicado. Todo mundo teria que fazer. Acho que um só parar não ia dar em nada. Por exemplo, um rugby parar, ele já falou, tá bom, pode parar. Agora, se juntar um futebol com rugby, com um vôlei, e aí resolver parar todo mundo por um bem coletivo, talvez funcionaria, mas ninguém vai fazer isso. E não vai fazer por causa dos patrocínios, porque eles já têm uma vida que é fixa, que eles recebem bem. E não vão fazer, porque eles vão perder esses patrocínios, porque eles vão perder. Mesmo pensando que outros grupos vão ganhar, eles vão estar perdendo. Então, acho que não rolaria. Eles não fariam. A gente está dando volta. Não, é complicado, porque nem quando o time o clube para de pagar o time principal de futebol masculino, por exemplo, eles jogam mal, tem essa movimentação, mas não... mas ele não tem uma movimentação assim de estamos protestando, tipo... Como trabalhadores, exatamente, não tem isso. Tá 3 meses sem receber. É mercenário. É mercenário. Ele é um trabalhador, pode ganhar mais do que eu, uma série de coisas, não. Não, mas é total. Falta essa visão de que ele pertence à classe trabalhadora. Ele está prestando serviço para o clube. Então, não é justo parar de receber. Enfim, é engraçado que eu tive uma experiência quando eu praticava ginástica olímpica.
eu fui atleta do Fluminense e pratiquei um tempo no Flamengo também. E existia uma rixa, assim, da ginástica e de outros esportes com o futebol, porque era muito prejudicada pelas diretorias, porque, obviamente, a atenção toda era pro futebol, que dava mais dinheiro pro clube e tal. De certa maneira, o clube também tem um fundamento, sabe, óbvio que a gente tem que priorizar o futebol, porque é a nossa principal fonte de renda. Mas aí falta a consciência dos outros esportes também, de ver que, olha, tem uma coisa antes do clube que não está dando certo, que é o investimento do governo na base do esporte, que talvez realmente não seja responsabilidade do clube cuidar de todas as divisões de base dos esportes, não tem esse poder. Ou talvez não, mas tipo, é uma coisa a ser avaliada. Enfim, aí, voltando para mulher especificamente, acho difícil, né, de saber esse limite o quanto é legal você procurar o patrocínio, o que está ao alcance de ser feito. Tipo, será que vale a pena eu mudar, me conter na minha aparência? Muitas vezes não se assumir como homossexual. Existe muito isso, né? Nas Olimpíadas teve uma foto que foi de vôlei, né? Que as meninas postaram que é o bonde das sapatão, não sei o quê. E muita gente ficou chocada, porque não esperava, porque o vôlei não é uma... Não, e vôlei é uma modalidade que é de mulherzinha, super feminino. Nossa, não... É difícil isso, essa questão do corpo da mulher, da visão da mulher, a mulher como produto, tipo... patrocínio, essas coisas, publicidade com a mulher atleta. Sempre vai pegar a mulher num aspecto mais sexual. E isso, muitas vezes, em algumas modalidades, vai contrário para a mulher ser aceita na modalidade, né? Porque, não sei, por exemplo, futebol. Desde pequena, agora tá mudando, graças a Deus, né? Mas, tipo, quando vai jogar uma pelada, o pessoal vai marcar uma pelada. E aí, os meninos que marcam. E sempre só chamam... se for chamar uma mulher, vai chamar aquela mulher que é a mais masculinizada do grupo, né? Tipo, porque pra eles é a única que tem chance de jogar como eles, né? Tipo, pelo menos as minhas experiências foram sempre assim. Tipo, os meninos da escola, da faculdade, sempre só chamavam as meninas mais masculinizadas, assim. E aí você vê a Copa do Mundo, aí você vê as meninas padronizadas... Porque talvez para atender uma demanda de padrão, de feminilidade. É muito complexo isso. Tipo, é uma posição muito vulnerável assim, da mulher no esporte. É realmente muito, muito delicado. Assim. Muito complexo de se tratar, eu acho. Uma boa discussão. Já que dá a volta para cá, eu acho. O microfone. Depois eu tenho uma questão de fala de complexidade aqui. Eu acho que cada mulher deve saber até que ponto eu vou vender a minha sensualidade para um determinado fim. Bom, se eu vender uma foto X sensual, eu vou conseguir o patrocínio que vai pagar o meu ano no esporte. Isso vale a pena para mim? Se vale, eu vou fazer. Só que eu acho que precisa ser uma coisa consciente. Assim, vou fazer porque eu quero fazer e pronto, estou vendendo isso para ter esse fim. Ponto. E assim, eu não consigo ver um futuro em que as mulheres não fiquem colocadas numa posição assim, a gente vai ter o patrocínio, mas a gente vai vender aquela imagem daquele corpo bonito. Porque tudo que a gente vê na publicidade são coisas bonitas. Se a gente vê um homem de cueca, cara, você vai ver aquele corpo sarado, você vai ver aquela coisa que é bonita, que as pessoas querem ver. Então, eu acho que a gente precisa saber também precisa ser consciente apenas. Assim, a gente precisa saber até que ponto a gente quer ir e o que a gente está disposto a vender para ter o retorno que é necessário. Com relação à categoria de base, nossa, tem tanta coisa que eu acho que tinha que mudar. Uma coisa que para mim é absurda. Porque antes da puberdade, a gente tem diferença de masculino e feminino. Se não existe nenhuma diferença biológica, nenhuma. Já a educação física do colégio já é separado. Já é separado. É um esporte para outro.
eu no colégio já peguei a bola, sentei no meio da quadra. Se não vai ter feminino, ninguém mais joga, porque eu não vou deixar ninguém jogar. E a quadra ficou parada porque eu sentei no meio e segurei a bola. Pronto. O feminino não pode jogar porque o masculino tem que jogar, então ninguém mais joga. Não vai ter professor, não vai ter diretor, não vai ter ninguém que levante a minha bunda do meio da quadra. Entendeu? Porque era sempre a mesma questão, as mulheres ficavam isoladas para a quadra de vôlei e os homens na quadra de futebol e não podia trocar nunca. Não, vai trocar. Aí eu perguntei, vocês querem jogar outra coisa que vocês jogam? Queremos. Então vocês vão jogar, porque a gente vai brigar por isso. E a gente senta e ninguém não levanta. E aí não joga ninguém. E ficou todo mundo com raiva porque ninguém usou a quadra. Entendeu? E eu acho que, assim, esse tipo de atitude é o que muda as coisas, o que faz com que as coisas aconteçam. A gente precisa fazer. A questão do rugby, cara, eu quero jogar, eu falo, me deixa jogar, eu quero jogar com vocês, eu posso jogar com os homens. É esse tipo de atitude que eu acho que é legal para mudar as coisas, sabe? A gente aqui está tentando manter o microfone intacto e está dando certo. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, time. Então, gente, eu vou colocar para vocês uma questão que eu fiquei pensando muito assistindo a Copa também, que é a questão da relação que a gente tem que estabelecer entre esporte e política, e no caso do papel das mulheres, né? Aí fiquei pensando que, historicamente, como também no esporte se expressavam também formas de protesto em relação aos governos políticos que estavam em voga. E aí diversas maneiras de expressão, por exemplo, quando aquele corredor não apertou a mão, né, do Hitler, né? Então, foi Jesse Owens, né? Enfim, e outras formas também. E agora isso está ficando mais evidente, as formas de protesto, mesmo que sutis, né? E aí eu fico pensando nesse contexto que a gente está vivendo, sobretudo em que o nosso atual presidente diz que a mulher é inferior, né? Então eu fiquei pensando, imaginando aquela situação em que o Daniel Alves foi cumprimentar o presidente, né? Ele e os meninos todos que ganharam a Copa, eu fiquei pensando, se fosse o caso das mulheres ali, né, no lugar deles, como que isso ia se colocar? E o engraçado é que esses mesmos homens que dizem que as mulheres são inferiores, eles vão lá e eles assistiam os jogos e aplaudiam a Marta jogando, torciam para o Brasil, aquela coisa toda. Enfim, um pouco pensar essa relação, né? Nesse momento atual, como que para a gente é complicado, justamente porque a gente vive um momento em que se já vivia antes, mas agora esse discurso de ver a mulher como inferior em relação aos homens se coloca mais, e como é que isso chega nos esportes, né? Não sei. Eu sei que a gente está tentando ver uma certa... não ser tão pessimista, né? Mas eu fico um pouco preocupada pensando nisso. Eu fiquei pensando, e se fosse a Marta ali no lugar do Daniel Alves e dos meninos apertando a mão do nosso atual presidente? Como será que isso ia aparecer? Diga, será que ela iria protestar? Como será que isso ia acontecer? Eu sei que é um plano das ideias, né? Mas o que será? Eu acho que ela não ia protestar, não. A Marta já podia ter protestado muito mais. Né? A Marta, eu gosto muito da Marta, outras também, mas a Marta, ela é a principal jogadora, né? Então, o discurso dela no final do jogo eu achei meio enigmático. Vocês têm que chorar antes para rir depois. Não vai haver mais Marta para sempre, né? Mas a Marta, efetivamente, eu fico pensando... o que de fato, que bandeira ela levanta, ela é uma pessoa muito discreta, ela demorou muito a se assumir, eu até entendo. Mas a Cristiane, por exemplo, ela é muito mais ativa politicamente. A Cristiane, quando a técnica, esqueci o nome dela, foi demitida, a Cristiane falou, eu vou sair da seleção. Junto com outras jogadoras. A Cristiane não é, em termos midiáticos, metade do que a Marta é. Mas a Cristiane falou, não quero contribuir com isso, bababá. A Marta, nunca vi ela levantar alguma coisa assim do tipo, olha, CBF tá errada, não vou jogar. Ela poderia dizer, não vou jogar. Eu entendo até que ela queira jogar porque ela quer ajudar, mas também falta um pouco dessa atitude de sentar na quadra, de sentar no meio. Não vai ter jogo. Por exemplo, na hora de apertar a mão dele e falar, não, desculpa, eu não vou apertar a mão daquele que acha que eu... Exatamente. Não vou chamar ele, vou virar a cara, faz alguma coisa. É possível, porque eu fico pensando em atletas no nível da Marta, o que ela vai perder com isso? Ela nem mora aqui, né? Certos atletas, assim, me decepcionam muito, porque quando fazem deliberadamente, e eu olho assim,
não é por questões de medo de perder lugar, porque o lugar já está construído. Não, que compactua com aquele tipo de pensamento. Isso eu acho bastante triste. E eu acho que faltam ainda vozes mais dissonantes no esporte brasileiro de um modo geral. Aquelas vozes que, olha, tem que fazer alguma coisa, uma percepção política mais ampla também das coisas, né? Isso a gente percebe em atletas de fora, aqui no Brasil nem tanto, ou então eles são muito conservadores, porque atleta no Brasil que levanta a voz é o caso da Ana Paula. A Ana Paula tem a coluna dela lá, né? Cadê um outro ex-atleta ou outra ex-atleta que ofereça uma voz dissonante à Ana Paula? Só a Ana Paula fala. Gente, a Ana Moser, chama a Ana Moser, alguém cria uma coluna para ela falar também. Não quer, não gosta? Sei, essas coisas também me deixam perturbadas. Eu acho que a Ana Paula falar, e ela tem falado muito sobre o caso Tiffany, isso, por um lado, é bom, porque a gente trouxe essa discussão do trans no esporte, né? Que é uma discussão muito nova e que as pessoas não sabem o que fazer com isso. E é uma questão muito complicada. Com relação à questão de um protesto na hora de um fim de jogo, às vezes eu imagino as pessoas não serem politizadas. Então, eu imagino um atleta não é politizado. Cara, ele vai ali, ele vai apertar a mão daquele cara e não está nem aí, pegou o troféu, ele está comemorando, ele está no momento feliz dele, que ele atingiu o ápice de um campeonato, por trabalho de 4 anos para você chegar ali. Então, você não está pensando em política. Eu acho que falta o brasileiro mesmo se politizar mais e estar mais engajado nessas questões. Porque eu acho que não seria... o aperto de mãos não seria uma coisa, não, eu compactuo com tudo que você pensa, eu compactuo com as suas políticas. Seria uma coisa, é o cara que está me dando meu troféu. Estou aqui, muito obrigada pelo meu troféu, obrigada, ganhei, beijo, tchau. Eu acho que é uma coisa mais nesse sentido do que na questão de compactuar com os pensamentos políticos da... Eu fiquei imaginando, falei, gente, se fosse eu pego o troféu, não posso escolher o troféu, obrigada, querido, vou embora. Mas é a questão do pensamento da pessoa politizada, que eu não acho que tá... Se você conversar com pessoas no esporte, talvez o esporte que eu pratico tenha muita gente politizada, teve muita discussão com relação a isso, mas se você vê o esporte no geral, no futebol, então, eu acho que as pessoas não são politizadas dessa forma. Pelo menos é a minha visão. O troféu para a seleção brasileira primeiro foi convidado pela própria CBF e foi convidado pelo Palmeiras no final do ano passado também para levantar a taça. Então a gente tem o esporte é um âmbito de usos políticos diversos, né? É politizada e muito, usa muito isso, mas isso já é uma coisa que assim a questão e muitos torcedores, o legal é que muitos torcedores do Palmeiras pelo menos reclamaram muito, dizendo assim: o que você acha que vocês vão escolher quem me representa? Esse cara não me representa, não quero ver ele levantando o troféu do meu time. Ele vira de costas. Então tem esse aspecto também. E eu acho que a torcida, nesse sentido, é um espaço interessante, também tem se politizado mais, né? Enfim. Acho que a torcida sim, está se politizando. Mas eles não têm interesse em politizar jogador. Não tem por que ter. Por que eles vão querer jogadores politizados? Para protestar, para falar, para botar cara em jornal e reclamar e não jogar. E aí eles só vão sair perdendo. Por isso eles não politizam. É simples assim. E eu não sei se os jogadores têm interesse em. Não sei se eles têm tempo, não sei se têm interesse. Não sei o que eles passam ali dentro. Tem jogador que passa o dia inteiro lá dentro, malhando. E aí você só conversa com aquele grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento que você e que ninguém ali é politizado. Se tiver um ou outro que provavelmente não participa dessa conversa toda. Então, para mim, eles não têm interesse nenhum. E porque eles vão perder. E aí isso vale para... De toda a conversa que a gente teve, isso vale para tudo. Porque eles vão perder patrocínio, porque eles vão perder jogador, porque eles vão ver. E aí o público todo vai ver eles reclamando, vai ver eles protestando e fala assim, a gente tem que protestar também. A gente tem que fazer também. Então, eles não vão querer isso, de forma alguma. Ainda mais que futebol. Que é muito visto. Mais visto. Eu acho que é um grande reflexo da sociedade brasileira, né? Que não é muito politizada, como você falou.
Que, por exemplo, o Richarlison, ele foi lá, apertou a mão do Bolsonaro, aí no dia seguinte já estava lá fazendo discurso por mais investimento lá na cidade dele, no Espírito Santo. Enfim, eu não acho nem que ele seja um revolucionário, nem também não acho que ele compactue com os valores do Bolsonaro. Também acho que nem todos os jogadores que apertaram a mão dele compactuem com os valores. Alguns até pode ser que sim, outros não. Acho que é uma questão mais de despolitização mesmo. Tipo, a galera não tá nem aí. Tipo, tô fazendo o meu justo aqui e é isso. E falta muito, né, essa politização, e das mulheres isso é muito necessário, justamente, tipo, por já estar numa posição imposta pela sociedade inferior do homem. Então a gente precisa dessas vozes assim para impor, olha, não é bem assim que funciona. A Marta falar, tipo, não vou jogar porque não é justo. Enfim, e quero ver vocês continuarem bancando isso comigo fora de campo, quero ver. Acho que falta muito. E a gente vê, por exemplo, na seleção dos Estados Unidos, rolou a Rapinoe. Teve outras jogadoras também que tiveram menos destaque que ela, mas que também protestaram. Enfim, mas eu acho que é um espelho realmente da nossa sociedade que é muito despolitizada. E também, de certa forma, de um descaso dos grupos políticos com o esporte. Eu acho que os atletas não se veem como classe trabalhadora e os militantes, assim, os políticos de modo geral também têm dificuldade de enxergar, sabe? Eu vejo muito isso. Na minha trajetória de militância, eu tive bastante discussões assim com o pessoal de ter que convencer eles, olha, nem todo mundo é jogador que joga na Europa, não. Tipo, a realidade é bem diferente. Tanto no futebol quanto em outras modalidades, tipo, existe isso, isso e isso. Tem várias questões pra gente abordar. E eu acho que isso é um pouco esquecido, sabe? O esporte em geral. Então, acho que é uma coisa que tem que mudar da consciência das pessoas e da consciência também de quem tá na luta por essa classe trabalhadora também. Acho que tem os dois lados também, não é só o... Também nunca ninguém se preocupou em falar também com... É raro, pelo menos, né? Se preocupar em falar com o atleta, olha, o que está acontecendo aí, o que está faltando de investimento, o que é desigual entre mulheres e homens aí, o que a gente pode fazer quanto políticas públicas para melhorar isso. Porque tem como você investir, né? Tipo, fazer políticas públicas para incentivar. Agora, tem que ter o interesse também, né? Não vai surgir do nada. Falta interesse e a liderança, como pegar a bola e sentar no meio da quadra. Sim. As lideranças não querem. E o que a gente precisa é de uma liderança que queira mudar nosso cenário. Microfone girando. Beleza. Isso que vocês estão falando, esse exemplo foi ótimo que você trouxe, né? Porque tem horas que você tem que fazer isso mesmo. E aí eu fico pensando no caso de pensar o esporte como também uma forma de inclusão social, né? Porque a gente sabe que muitas crianças entram em clubes e começam a fazer parte de jogos, enfim. Acho que falta também conhecer esses outros, porque o futebol ainda é o que, no Brasil, é o que faz a cabeça das pessoas, mas perceber que existe uma diversidade de práticas esportivas e ver que pode ser uma forma deles seguirem caminho e seguirem uma trajetória. Nos Estados Unidos, por exemplo, você recebe bolsas de estudos, né, para estudar nas universidades por conta de ter um bom desempenho em um determinado esporte e está indo bem, e aí depois eles te dão a bolsa. Então, pensa um pouco como que... E talvez, se isso começar desde cedo, se conversando com as meninas e cada vez mais elas terem essa consciência, aprenderem que elas têm direito de pertencerem tanto quanto os meninos e ganharem tanto quanto eles, vão ter mais meninas que vão tomar a atitude de pegar a bola e sentar na quadra e dizer, não, se a gente não puder, a gente vai ficar aqui parada e não vai fazer. Então, assim, para a gente fechar um pouco pensando, porque a gente daqui a pouco vai ter que encaminhar para o final, um pouco pensando o esporte também como inclusão social e também como uma forma de trazer essas crianças cada vez mais para estarem aí atuando junto com a gente. E aí eu estou pensando nos meninos e as meninas, mas pensando nisso na questão da inclusão. Tá?
com relação ao esporte infantil e à inclusão social, eu acho que tem uma coisa no Brasil que é muito errada. A gente usa a inclusão social como captação de atleta. Ou seja, eu tenho um projeto social aqui, por exemplo, na UERJ, e a gente faz um projeto de rugby, capta crianças, e essas crianças usam isso como inclusão social mesmo, a gente faz para socializar e tal. Mas aí, ali tem a pessoa que se destacou. E a gente já usa aquilo ali como peneira e como captação. Só que o projeto social não pode ser a captação de atletas. O projeto social precisa ser projeto social. Ele precisa ser voltado à qualidade de vida das crianças, a trazer socialização, a trazer um lanche que às vezes as crianças não têm, para trazer esse conforto para essas crianças e não ser a captação do atleta. A captação do atleta tem que vir de outro lugar. A captação do atleta tem que vir do clube, tem que vir da questão das escolas, como tem nos Estados Unidos, que tem os campeonatos colegiais, e aí eles vão para o campeonato de high school, depois eles vão para o campeonato de universidade, e aí sim eles podem ir para os campeonatos profissionais. E isso funciona muito, porque nos colégios, os professores, eles veem todas as crianças. E dali, sim, nos campeonatos, nas equipes de colégio, você vai conseguir trazer aquelas peneiras, mas não no projeto social. O projeto social, ele tem que trazer qualidade de vida. E não... Porque, assim, quando você usa aquilo como peneira, você muda o propósito. E aí você traz competitividade para um local que não é para ter, sabe? Aquelas crianças precisam de um momento bom, um momento feliz, um momento que elas agreguem valor e não um momento onde elas vão competir por alguma coisa, sabe? Aí, por exemplo, a criança que se destacou, ela entrou para a seleção juvenil, ela ganhou um Bolsa Atleta. Pô, o que você causou nesse projeto social? A competitividade que vai ter, porque aquilo faz diferença no orçamento final daquela família, às vezes. Então, isso é muito complexo. Eu acho que a estrutura toda do esporte, no geral, de base, né, precisa mudar. De como esse esporte vai evoluir, de onde a gente vai captar esses atletas. Eu acho que a gente tem um desperdício enorme de atletas, porque crianças que não têm contato com o esporte desde novas e que teriam potencial para determinados esportes e não tem contato com ele. Às vezes o profissional de educação física, o professor de educação física no colégio, tinha que poder pegar, poxa, esse aluno tem potencial para isso. Vai lá no clube, sabe? Isso, nas escolas, por exemplo, onde eu estudei, não era nem relacionado a clube. A gente tinha uma escolinha dentro do colégio, mas era fora do horário de aula. Então era como se fosse um clube, só que era do colégio. Então, a gente tinha nossa aula de educação física normal, o que eu não acho que era inclusiva, não acho isso aí, acho bem errado, mas que tinha essa questão do clube por fora, que era a escolinha. Mas falta muita inclusão, principalmente em colégio. Você falou do projeto social, perfeito, mas falta muita inclusão em colégio também. E aí não dá para ser esse negócio de peneira, não dá. Existem alunos que são autistas, tem... Exatamente. Como ela falou, é uma competitividade absurda que você não tem que ter ali dentro do colégio, não tem que ter dentro de um projeto social. Deixa que os clubes se preocupem com isso, deixa que as escolinhas se preocupem. E eu vejo isso sumindo muito. As escolinhas sumiram dos colégios, a gente agora só tem clube, o pessoal entra já muito mais velho, e a competitividade foi toda para o colégio, foi toda para o projeto social. Porque o que acontece? O que eu vejo de onde está errado? Isso tinha porque o colégio fazia. Mas isso tem que ser uma política pública. Olha, todo colégio vai ter que ter na educação física, introdução para XYZ esportes, e aí dali o caminho é esse. Vai ter tais polos de captação de atletas e você vai mandar se você achar um atleta. Porque se você já tem um caminho determinado por uma política pública, não tem como dar errado. O professor vai saber para onde direcionar. A não ser quando o professor, ele mesmo cria a escolinha, ele trabalha mais, ele fica horas além do seu horário de trabalho fazendo. Então, assim, não tem que ser uma coisa de um esforço absurdo de pessoas que não têm que fazer isso. Isso tem que partir de política pública. É isso, perfeito. Fechei, me fala. O que eu vou falar, não sei se tem muito a ver, mas eu tenho uma implicância com essa coisa de inclusão social. Porque se eu penso em inclusão social, eu penso numa sociedade que exclui. Se a sociedade me exclui, eu não quero me incluir nela. Eu acho que talvez a ideia mais próxima fosse reparação social. Reparar o mal que a sociedade me faz.
Mas eu querer ser incluída para uma sociedade que me exclui, pressupõe, se ela exclui, ela é excludente, portanto, tem critérios ali do que está dentro, do que está fora, do que é normal, que não me interessam. Agora, reparar esse prejuízo causado às nossas vidas, eu acho mais interessante. Só um tom de revolta. Quer falar? Eu acho que Voltou o microfone. Aqui, volta o microfone. Acho que é bem isso que já falaram mesmo. A gente tem que separar também no esporte o que é lazer, o que é profissional mesmo, né? Porque quando você torna federado, você vai seguir é uma profissão, sabe? Atleta é profissão, é aquele negócio, é classe trabalhadora mesmo. É o seu ofício é ser atleta. E acho que os projetos sociais eles têm que cumprir essa reparação aí, que é as periferias, por exemplo, elas têm um acesso muito escasso ao lazer. Então, é a oportunidade daqueles jovens terem acesso a uma qualidade de vida melhor, movimentar o corpo faz bem à saúde, né? Enfim, a questão do lazer mesmo. E aí, eu gostei muito do que você falou das políticas públicas das escolas, Eu gostei muito, realmente. Eu não tinha pensado. Aí, só fazendo um paralelo, porque eu estudo fazendo paralelo Inglaterra-Brasil, e na Inglaterra as federações de futebol, elas têm quase todos projetos em localidades assim mais afastadas do centro para promover o futebol naquela localidade, que normalmente são localidades mais pobres, né? Mais na periferia. Então, eles trabalham com projetos para inserir. Eu acho que também poderia ser um caminho aqui das federações de pensar nesses projetos de incluir o esporte na periferia. Acho que, por exemplo, a CBF poderia fazer isso também. É do interesse dela? Não, né? Obviamente, mas acho que é uma coisa que poderia ser cobrada aí. Quem dera que a CBF pudesse fazer isso, mas enfim, tem tantos interesses aí. Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria pedir para que vocês fizessem uma mensagem, uma fala, e falassem um pouco do trabalho de vocês, convidando a galera para curtir. Aí é o momento blogueira de vocês, tá? Eu já fiz o meu, né? Eu já fiz o meu merchan. Então, a gente passa o microfone e aí vocês falam um pouco de como que as pessoas acessam, têm contato com vocês, trabalho de pesquisa, dos jogos que estão envolvidos, enfim. Aí e junto com uma mensagem final, porque a ideia é essa, né? Engajar cada vez mais gente para assinar esse manifesto aí, que se torne uma política pública e que as crianças estejam aí fazendo parte. Tá? Passa por aqui. Gente, eu queria agradecer primeiro estar nessa mesa com mulheres maravilhosas que falaram várias coisas incríveis. E que na verdade, um espaço muito raro para mim estar numa mesa só de mulheres. Então, incrível que cada vez mais isso se repita, cada vez mais mulheres estejam inseridas nesse meio. Vamos acompanhar as mulheres para ver as pesquisas, os trabalhos, as atletas, vamos seguir aí, vamos se inserir mais no meio. Como já falaram no início, eu escrevo para o Ludopédio, atualmente. Aí é só você acessar o site ludopédio.com.br e lá procurar Mário Vantini, mas tem vários outros pesquisadores ótimos que também escrevem lá, então vale a pena se dar uma olhada. O meu Instagram também, meu Twitter, eu falo bastante sobre futebol, eu procuro expor as minhas pesquisas lá, então quem quiser acompanhar, meu Twitter é Mário Vantini, Mário_Vantini, meu Instagram é Mário Vantini, tudo junto. E é isso, gente. Acompanhem e vamos ocupar esse espaço que é muito bom para ser só de homem. Amei. É um prazer real, foi um prazer. Quando eu falei com a Laís, quando ela me convidou, falei que era uma honra estar aqui com mulheres que sabem tanto, sabe, numa mesa. É bom compartilhar, é bom que a gente aprende. A gente pode passar um pouquinho do que a gente já viveu, cada uma que passou por coisas diferentes, obviamente. E é muito bom para a gente poder aprender, para a gente poder saber lidar com o outro, né? Isso é importante na nossa vida. Nas redes sociais, procura como Raquel Corrêa mesmo. Eu sou daqui do EFD, né, da Educação Física UERJ. A gente está no Instagram também como Smurfs UERJ.
Convidar a galera da UES para treinar. Vamos treinar, galera. Handball, segunda-feira, 6 horas. Me liga, me procura. Eu tô por aqui o dia inteiro. Eu tô no ginásio o dia inteiro, então é só me procurar. O pessoal me conhece como Kekel aqui na UERJ. Então, se falar assim, Kekel, tá sempre no ginásio? Tô sempre lá. Então, pode me procurar, venham treinar, que a gente dá o jeito. Não sabe que a gente ensina a correr, gosta de handball, vem, não gosta, vem também, para conhecer a galera. Porque é um momento de distração, um momento bom pra gente. E eu acho que uma mensagem era para que as mulheres se unissem. A gente precisa dessa união de todas as mulheres para a gente poder seguir em frente, para a gente poder buscar esse espaço que está faltando, seja em mesas como essa, seja em lugares como futebol, que é majoritariamente masculino. Então, é ótimo ver você aqui, é ótimo ver que você se insere nesse local sem medo. Então, que a gente continue assim, sempre lutando junto para estar nesses locais e mostrar que a gente é importante para poder mudar esse cenário atual. O importante é que, a mensagem que eu quero deixar, né, é que as mulheres continuem se inserindo em todos os meios. Continua lutando, sabe? Continua brigando pelo que você quer, independente do que seja isso. Se a minha vontade é ser aquela mulher doninha de casa, cuidando do marido e dos filhos, cara, parabéns, vá fazer isso, mas faça porque você quer, sabe? Faz o que te dá vontade, o que te deixa feliz. Eu estou representando o UERJ Rugby, tá no Instagram, Facebook como UERJ Rugby, Instagram UERJ Rugby Feminino também. Ana Cláudia Gonçalves no Instagram, Facebook. Pode procurar que eu estou lá. Por favor, venham treinar rugby, venham conhecer o rugby. É um esporte lindo, é um esporte que é super inclusivo. A gente recebe pessoas de todos os biotipos. A gente tem time masculino, time feminino, a gente aceita juvenil, a gente começa a introduzir no esporte, leva para as seletivas propostas pela federação para os times juvenis. Então, fiquem à vontade, venham treinar. Você pode procurar nos contatos que a gente explica para vocês como faz para chegar no treino, mas é aqui no campo da UERJ, segundas e quintas, segunda-feira às 6 e quinta às 7 da noite. Então, estão todos super convidados. É isso. Bom, eu queria agradecer o convite da Laís, o convite de vocês. Estou super feliz de estar nessa mesa aqui, uma mesa bem diferente, com perspectivas diferentes, vivências diferentes. Falar sobre o lugar da mulher no esporte é fundamental, porque não é uma questão só nossa, das mulheres. É uma questão que lida com a ideia de poder. Se as mulheres são oprimidas, muita gente é oprimida também. Então, a causa das mulheres não é só nossa. Muitos homens também são oprimidos, a gente sabe disso, né? Homens negros, pobres. Existem várias formas de opressão na sociedade. Não abrace causas que sejam favoráveis à opressão. Porque a opressão, um dia ela está aqui, outro dia ela está ali, quando ela menos espera, ela está oprimindo você. Então, lute sempre contra qualquer causa que busque formas de opressão. Lute pela liberdade, lute pela democracia, lute pela possibilidade de viver experiências diferentes, porque você lutar por isso é lutar por uma sociedade mais sadia, mais igualitária e uma sociedade com menos ódio, e uma sociedade que vai poder desenvolver coisas bem bacanas a partir do momento que der a chance às pessoas se desenvolverem ao seu modo. Cada um se desenvolve ao seu modo, né? E não é um problema meu, não é um problema de ninguém. Acho que a gente tem que dar o suporte suficiente para isso. O que mais eu posso dizer? Fechar... meu livro que ainda está para ser lançado, ele é uma promessa. É uma promessa. Está em processo de forno, mas é um livro chamado Universo das Mulheres no Futebol Brasileiro. Eu, a professora Mariane Pisani, da Faculdade de Tocantins, a professora Cláudia Kessler, do Rio Grande do Sul, nós fizemos um livro reunindo pesquisadores e pesquisadoras sobre o assunto mulher no futebol, enfocando desde árbitras, futebol indígena. No meu caso, eu fiz um apanhado sobre a questão da representação da mulher na imprensa. Tem de tudo.
tá? É um livro que a gente espera, torçam e rezem para que ele saia realmente. Eu acho que ele vai sair, mas uma reza sempre ajuda, né? E quem quiser me achar, olha, eu tenho Facebook, mas eu não frequento muito Facebook. Mas se mandar mensagem, eu respondo. Eu não frequento Facebook por questões psicológicas, né? Mas pode mandar mensagem que eu respondo de boa. Ou então vem aqui na UERJ, vai lá no Leme, que é na pós-graduação aqui de comunicação social, ou vem na UERJ, numa qualquer sala que eu estiver dando aula, espera a aula acabar e, professora, beleza? Show, aí a gente se fala, tá bom? Beleza. Oh, coisa boa, gente. Então, agradecendo novamente a cada uma de vocês, esse time maravilhoso que compôs a mesa com a gente. E é isso, galera. A gente termina aqui, teria muito mais coisa para conversar, mas o jogo continua. O jogo continua. Tá só, a nossa luta é diária, a gente sabe disso. Então, o jogo está só começando, a gente tem muita coisa pela frente, tá? Agradecendo a quem acompanhou. Então, sigam as nossas redes sociais também. E até o próximo LCD em Movimento. Agora, em agosto, a gente retoma e com força total, tá? Valeu, galera. Um abraço a todos e novamente agradecendo aí. Agradecendo ao pessoal que está aqui no apoio, que tem muita gente aqui. Tá? Valeu, gente. Até a próxima. Aí ficaria aqui até amanhã.